are you doing? Teacher Anália here. E hoje nós vamos trabalhar as conjunctions and connectors in English. Que viagem é essa, véi? Então, as conjunções e os conectores em inglês. Mas antes de tudo, eu gostaria de explicar para vocês o que seria uma conjunção. A conjunção, gente, ou as conjunções, são palavras que têm a seguinte função, tá? Relacionar termos, ligar orações, tá? Ligar termos. Como assim orações? Oração são todas as frases que possuem verbos. Vou dar um exemplo. Se eu falar assim, socorro! Socorro! Eu não quero morrer! É uma frase. Mas, se eu falar assim, socorro, me ajudem. Bota água! Aí, sim, seria, no caso, uma oração, porque tem o verbo ajudar. Estão entendendo? Então, toda frase que possui um verbo é chamada de oração. É mesmo? Tá bom? Então, pessoal, qual é a função, a utilidade da conjunção? Elas vão deixar com que o texto ou o enunciado seja mais fácil de ser lido e de ser compreendido, tá bom? Como eu deixei explicado ali para vocês. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu deixei frases, ou melhor dizendo, orações separadas e juntos nós vamos ligá-las usando as conjunções necessárias. E lá vamos nós! Então, a primeira frase é assim, ó. David likes ice cream. Ponto. He doesn't like vegetables. Que no caso, ele gosta de sorvete, mas não gosta de verdura, vegetais. Então, como que eu faria? Deixa eu ver, eu quero deixar de vermelho aqui, tá? Deixa eu ver se a letra tá maiúscula, tá? Então, olha só, David likes ice cream. Ok, David likes ice cream, ok? Falo isso, eu sou louco, eu sou louco, não, eu sou louco, eu tô louco, não, eu não tô louco, eu não tô louco. Mas ele não gosta de vegetables. Nesse caso, eu vou ter que usar but, a conjunção but, que significa mas, porém, ok? Então, para dar esse sentido de uma certa contradição, né? Então, olha só como é que vai ficar. But he doesn't like, deixa eu ver se tá certinho, vegetables. Vegetables. Gente, não é vegetable nem vegetable, tá bom? Ok? Próxima frase. I will go one day to Rio. Eu irei um dia pro Rio. I will know the beach closer. Eu conhecerei as praias de perto. Então, nesse caso, como é que vai ficar a frase com o connector? Eu quero em vermelho. I will, tá certo. Will go one day to Rio. I will go one day to Rio. E conhecerei as praias de perto. Então, eu vou usar o connector and, ou a conjunção e, que vocês conhecem ela como e. I will. Não é que no, tá, pessoal? É no, não tem o som do K. The beats, som de I. Closer. Ok? E o próximo, I didn't call you yesterday. I didn't have time. Eu não te liguei ontem porque eu não tive tempo. Ó, eu acabei falando ainda. Porque eu não tive tempo. Então, observe que há uma causa e uma consequência. I didn't. Tá em preto. Eu quero em vermelho. I didn't. Ui! Ui! Nossa Senhora! I didn't call you yesterday because, não é because, because I didn't
have time. Então, observem, deixa eu ver se tá tudo ok, gente. Observem que, olha só, temos então a contusion, no caso, but, a contusion, and, e a contusion because. Ok? Então, elas vão o quê? Unir, ligar estes termos. Então, essa é a principal função das conjunções, ligar os termos, tá bom? E dar um sentido mais completo, ok? Então, pessoal, agora eu vou aumentar aqui a tela para que a gente possa ir para as classificações. Hoje nós vamos trabalhar, então, as conjunções aditivas, tá? Então, hoje será apenas 2 tipos de conjunções, então é parte 1, tá bom? Então, primeiramente, as conjunções aditivas, que vai expressar uma ideia de adição. Temos entre elas and, also, to, as well, moreover, furthermore, besides, in addition e as well as. Vamos lá. Lembrando que, olha as traduções do lado. Então, also, to, as well, significa também. Moreover, furthermore, beside, in addition, significam além de. As well as significa assim como e também, tá? Vai depender do contexto. Então, olha só. And, que é a que vocês mais conhecem, né? Então, I like reading and writing. Quando ele é lido rapidamente ou falado rapidamente, ele nem é tão pronunciado assim. Estão observando? Não sei. Estão vendo isso? I like reading and writing. And writing. Não tem nem assim tanta pronúncia, né? A letra D não é pronunciada. Se você for falar mais devagar, sim. I like reading and writing. Aí sim, tá? Qual é a diferença? Ele é bem informal, tá bom? Besides. Besides significa além de. I studied English besides Portuguese. Então, eu estudei inglês além de português, ok? Outro, de besides. They work besides studying. Então, nesse caso ali, ó, eles trabalham além de estudarem. They work besides studying. Outra coisa que eu quero que vocês observem aqui. Eu posso fazer uma observação? Sei. Obrigada. Sempre depois da conjunção besides, o verbo, que no caso é stud ou study, ele vai vir seguido de ing. Estão vendo aqui? Que é o que eu quero que vocês observem agora, ó. Tá? Então, quando você for utilizar besides, tá? Com um verbo, além de estudar, além de gostar, além de ir, vocês vão ter que acrescentar o ing no verbo que vier depois de besides, tá bom? In addition, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele vai dar o sentido também de além de, ok? Olha só. In addition, furthermore, moreover, que vai chegar lá já. Todos dão sentido de além de. In addition to study, I write romance books. Além de estudar, eu escrevo livros de romances. Furthermore, ele é bem formal, tá? É bem formal. I didn't know why talk to her. Furthermore, I don't know her. Eu não sei por que falei com ela. Além disso, não a conheço. Então, vocês têm que entender o significado da conjunção, tá, pessoal? Ele me disse o significado. Será significante. Moreover, além disso, soccer is a good sport. Moreover, it's very easy to learn. O futebol é um bom esporte e, além disso, é fácil de aprender. Então, o que vocês vão ter que entender aí? A tradução de cada um, entender o significado de cada um, tá? E uma coisa eu falo, esse conteúdo aí é até um conteúdo que cai em vestibular, tá, gente? Ok? Então, e concursos também.
Então, olha só, also, as well e to, todos em português significam também. Qual a diferença, teacher? É que o also, ele sempre vai vir mais no começo de frase, utilizado até no meio de frase, ou no caso, depois do sujeito, como aqui, ó. I also like eating fast food. Eu gosto de comer fast food. O like, tá? O verbo like, ele exige que o próximo verbo, que é o verbo comer, possa vir também com ing, tá, gente? Então, observe que o as well vem no final de frase. E o to também no final de frase. As três frases significam a mesma coisa, tá? Só que o que está mudando aí é a posição do tal do também, mas é a mesma coisa. Como eu falei para vocês, né? Also, depois sujeito, verbo auxiliar, verbo modal. To, as well, né? Final de frase, só que nesse caso o to ele é menos formal que as well. As well é mais formal, tá? E temos as well as, que significa assim como. Então, por exemplo, I studied science as well as geography. Eu estudei ciências assim como geografia. Acho tão legal essa frase, essa palavrinha. I made cookies as well as bread. Eu fiz biscoitos assim como pão. Então, as well as significa assim como. E temos as conjunções que dão sentido de consequências, tá bom? Então, por exemplo, temos so, therefore, thus, hence, according to, then, consequently, since, as. Nesse caso, gente, tem as traduções ali do lado, tá? Para que vocês vejam, tá? Não vou ler uma por uma para não ficar muito tempo enrolando, mas elas vão dar aquele sentido de uma conclusão, de uma consequência, tá? Ok? Vou dar os exemplos aqui. Então, por exemplo, so é a mais conhecida, tá? Que significa então. Então, olha só. então. I had a Spanish test, so I studied the subject. Eu tinha uma prova de espanhol, então eu estudei para a disciplina, tá? Então ele vai dar um sentido de consequência. I studied a lot, so I got a good grade. Eu estudei muito, então eu consegui uma boa nota. Thus significa a mesma coisa que o so. É a mesma coisa. Então, ele tem o mesmo significado, só que thus é mais formal. He doesn't have my number. Thus, he didn't call me. Ele não tinha o meu número, então ele não me ligou. Então, nesse caso, gente, ele tem o mesmo significado de so, só que ele é mais formal. Significa então. Hence. A sua tradução seria por esta razão. His mother was Italian. Hence, his name is Lucas. Então, Luca. Então, nesse caso, significa em razão de, tá? É só vocês lembrarem a tradução de cada um. According to, eu tenho certeza que vocês vão sempre se lembrar, porque eu sempre utilizo em atividades, tá? According to the text, answer the questions. De acordo com o texto, responda as perguntas, tá? Então, ele sempre vai dar essa razão e consequência. Then. Ele significa então e ele significa depois. Então, olha só. I'll study and then I'll go out. Eu estudarei e então, ou depois, irei sair, tá? Esse aqui, ó, é o contraído de I will, para quem não sabe, tá? Ele tá indicando o futuro. Eu já ouvi ele com duas pronúncias. I'll study ou I'll study. A maioria das vezes, quando é bem rapidinho, I'll study. I'll study and then, ó, I'll study and then I'll go out. Tá bom? Ok? Consequently, tá? No caso, consequentemente. Tá? Isso aí tá bem fácil, porque é bem parecido com a nossa língua, né?
Since ou as significam duas coisas. Já que, contanto que. Eu deixei aqui para vocês duas frases para que vocês vejam. Uma é letra de música, tá? As long as you love me, que é uma música dos Backstreet Boys, a musiquinha antiga. Depois eu mostro ela para vocês, tá? Que traduzindo significa contanto que você me ame ou já que você me ame, tá? E outra frase. As I live in São Paulo, I'm going to the parties. Já que eu vivo em São Paulo, eu vou para as festas, tá? Então, assim, são frases para que vocês entendam o sentido de cada conjunção, ok? E essa é a música que eu falei para vocês, tá? I don't care who you are. Eu não me importo quem você é. Where you're from. Ou de onde você é. What you did. O que você fez. As long as you love me. Contanto que você me ama. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre as conjunções, o significado de cada conjunção, o connector, tá? E que seja de bom aproveito, bons estudos para vocês. Thank you for watching. See you next class.